A inclusão para as pessoas com necessidades educativas especiais está estabelecida, regulamentada e normatizada por legislação oficial, ou seja, por força de lei. Mas, na realidade, esse processo tem encontrado muitas dificuldades para se solidificar. Nesta videoconferência, vamos explorar todas as questões objetivas que facilitam e as que dificultam a prática inclusiva no sistema de ensino brasileiro. Vamos discutir sobre a legislação que fundamenta a prática desta concepção igualitária, baseada no respeito às diferenças, e faremos também uma análise crítica da vivência das políticas inclusivas em nosso país. Para falarmos deste assunto, convidamos a professora Miriam Castellani Gebert, que é formada em Pedagogia pela Universidade Federal do Paraná, especialista em Educação Especial, com concentração em condutas típicas e ainda em Políticas Públicas para a Educação Especial pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Ela também é mestre em Engenharia da Produção, com ênfase em Mídia e Conhecimento, pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutoranda em Educação pela PUC de São Paulo. Sua vivência profissional inclui o trabalho como professora e coordenadora pedagógica da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE, de São José dos Pinhais, no Paraná, por mais de uma década. Miriam Gebert é autora do livro Inclusão, uma realidade em discussão, tema do nosso encontro de hoje. Professora Miriam Gebert, seja muito bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui. Obrigada pelo convite e é um prazer estar trabalhando com vocês. Para a gente começar a nossa conferência sobre inclusão, uma realidade em discussão, eu gostaria de que você contasse para a gente um pouco mais a respeito dos capítulos do livro e explicasse melhor essa obra. Bom, essa obra está organizada em 5 grandes capítulos. O primeiro capítulo nós pensamos em fazer uma fundamentação teórica que pudesse sustentar todo esse processo de transformação do sistema educacional que nós estamos vivendo, que daí é um capítulo sobre pragmatismo, onde eu apresento alguns autores que ajudam a compreender o que é essa corrente, porque dentro da filosofia nós temos diferentes correntes e o pragmatismo é uma delas. O segundo capítulo a gente traz um pouquinho sobre a história da educação especial, como que ela veio, como que foi ocorrendo essa transformação, né, dentro do sistema social. No terceiro capítulo, nós pensamos em trazer um pouquinho sobre a legislação, daí, claro, sempre relacionando aos momentos históricos, sociais, culturais e principalmente educacionais, apontando uma diretriz, né, uma transformação em relação aos aspectos legais. No quarto capítulo, eu apresento apenas 3 concepções da educação especial, que uma é assistencialista, que era o momento do cuidar, e daí a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente. A integração, que é essa transição, né, em sair lá do cuidar e essa oportunidade que vem se dando às pessoas com necessidades educativas especiais em todos os setores e momentos, né, que nós temos, e o processo de inclusão, que é o que nós estamos vivendo hoje. E para finalizar, eu faço algumas considerações do que é possível fazer. E dessas possibilidades é a adaptação curricular para garantir o processo de aprendizagem desses alunos que estão em formação. Então, basicamente, são esses 5 capítulos que a gente traz no livro. Professora, e no começo de todos os capítulos, você lança uma ideia em forma de pílula. No primeiro, você fala em pensar para facilitar a ação. Eu gostaria que você explicasse para a gente essa frase. Muitas vezes nós vamos agindo por intuição, pela nossa emoção, né? E qual é a função principal da educação? É fazer com que a gente utilize de um conhecimento elaborado, um conhecimento sistematizado, para que a gente possa se construindo e se fazendo enquanto ser, né? Essa frase que eu coloco, né, pensar para agir, né, é um caminho que nós temos que fazer com que os nossos alunos percorram. Por quê? Porque a partir do momento que você começa a pensar antes de agir, você vai levantando várias hipóteses e o momento de erro, a possibilidade de erro é muito menor. Quando você tem uma variável, né, ou várias variáveis, ficou redundante, mas é isso mesmo, né, de pensar em buscar alternativas para esse sujeito aprender, em buscar alternativas para orientar essa família, em buscar alternativas de conhecimento científico mesmo necessário para que ele venha se desenvolver. Então, o que eu pensei
a hora em que eu coloquei essa frase, né? Pensar para agir. Vamos levantar as diferentes hipóteses, conhecer esse sujeito nos diferentes contextos, para que a gente possa agir da melhor forma possível para que ele venha se desenvolver. Entra aí a função da escola. Os nossos alunos devem estar indo à escola para que eles se formem, se constituam, né? Passem a se constituir como seres aprendentes e seres sociais. Então, a escola deve favorecer o desenvolvimento, né, o conhecimento elaborado. E o professor, quando ou quando conhece esse sujeito, pensa nas atividades, no currículo, nesse conhecimento elaborado e como que ele vai favorecer esse desenvolvimento deste sujeito que está na sua mão, com certeza ele vai acertar no desenvolvimento. Né? Porque, está todo mundo falando de inclusão, que bonito, mas será que essa inclusão deve ser para todos? Ou, vamos fazer um currículo adaptado porque todo mundo está falando. Será que essa criança precisa de um currículo adaptado ou uma metodologia, só a metodologia do professor já sustenta essa formação e esse desenvolvimento acadêmico diferenciado? Então, quando o professor pensa, ele vai agir diferentemente porque nós somos seres diferentes. Graças a Deus, né? Porque a partir do momento em que nós nivelamos a situação da igualdade, nós acabamos a desconsiderar que somos seres únicos, né? Então, isso é uma das coisas. Na primeira parte do livro, você faz uma contextualização histórica e cita vários autores. O que esses autores dizem sobre a capacidade de aprendizagem do indivíduo? Então, veja, quando eu faço essa contextualização, eu tento trazer a base do pragmatismo para que a gente possa compreender o que vem acontecendo. O pragmatismo ele é final do século XIX e começo do século XX. Daí vocês devem estar pensando assim, nossa, mas nós estamos no século XXI, o que isso tem, qual é a relação que existe, né? Então, sempre que nós precisamos nos transformar, nós vamos utilizar das experiências, das práticas e do conhecimento científico já elaborado, já realizado, para que a gente possa construir novos conceitos. É esse fundamento que a gente vem utilizando hoje no sistema educacional. Então, de onde eu parti? Eu não posso trazer desde Platão, Aristóteles, porque o tempo, né, a filosofia antiga é muito distante para o nosso contexto hoje. Então, eu tentei recortar uma parte, que é justamente esse final do século XIX e do século XX, e trazendo algumas reflexões que esses autores vêm trazendo, né? Então, o Dewey, o Locke, vários autores que vêm contribuindo com essa formação dos professores e essa explicação social para que a gente possa entender um pouquinho o que vem acontecendo hoje. Então, eu tenho desde a formação ou da valorização do eu enquanto um ser social, né, que é um dos primeiros autores que eu aponto, 1702 até 1720 e pouquinho, que o sujeito ele tem que ser valorizado enquanto um ser único e as suas relações. E a partir desse pensamento, os outros pensadores vêm contribuindo na formação e no entendimento desse sujeito. Então, um sujeito que ele é único e essas relações o constituem, vai precisar de um ambiente, porque nós não somos uma tábua rasa, né, e que a gente nasce pronto e acabado. Isso não existe. Aristóteles falava um pouquinho disso, né? Então, quando eu trago aí a visão de Locke, por exemplo, né, John Locke, que ele vai dizer que nós vamos nos formando quando nós vamos interagindo com o outro. As coisas não são prontas e acabadas e eu vou estar me formando a partir da experiência e da vivência. Nesse fundamento, todo o pensamento pragmático vai se constituindo. Então, um ser único, as relações sociais que permitem aí a sua formação, né? Um ambiente que deve ser necessário para que haja essa interação. A natureza faz parte, lógico, desse ambiente e a natureza ambiente, as questões materiais, como as questões emocionais, as questões sociais, o vínculo que eu tenho com o outro, o porquê eu estou tomando essa atitude. Então, as diferentes situações nos remetem a toda uma relação, né? Vamos pensar uma rede, né? A toda uma rede que vai constituir esse sujeito. Essa rede ela é formada e é constituída para que eu possa pensar, e daí nós vamos lembrar lá do nosso primeiro capítulo, né? Pensar nessas situações todas para que eu possa me transformar. Então, eu tenho as práticas, eu tenho a natureza, eu tenho o sujeito enquanto ser social,
eu tenho as relações de todos esses diferentes contextos, vamos pensar assim, e que daí tem um autor que se chama Bourdieu, que ele é extremamente contemporâneo, e que ele fala que nós temos as representações sociais, as relações sociais, elas vão se transformando e ao mesmo tempo vão se reproduzindo. Então, quando eu tenho as vivências lá do século XIX, século XX, muitas coisas que se falavam, se faziam, hoje nós trazemos para cá, considerando história, a economia, as questões culturais, as vestimentas, né? Claro, diferentes, mas com muitos pensamentos comuns. E a sociedade vai sendo transformada e modificada a partir dessas vivências, dessas experiências. Então, o que essas experiências contribuem com a aprendizagem? Se eu não estou trocando com o outro, eu não posso construir uma ideia nova. Aí vem um princípio dialético que também é muito contemporâneo, né? Eu preciso pensar, agir primeiro, né? Então eu tenho uma situação que eu vou vivenciar, eu vou pensar e vou modificar. Se eu não faço essa mudança, esse movimento, esse triângulo, esse movimento, eu não tenho como ser diferente. Então eu fico me mantendo como aquele sujeito único. Então, único e isolado, vamos usar o termo isolado entre aspas ainda, né? Mas vamos pensar assim, por que nós precisamos de uma cultura? As pessoas vão ao cinema, leem revista, leem jornal, vão ao teatro, escutam música, tem a questão das artes plásticas, enfim, temos diferentes canais para que a gente venha ver o mundo diferente. E essa é a visão do pragmatismo, em olhar o mesmo objeto de diferentes ângulos e diferentes formas. A diversidade. A diversidade. E eu acho que é esse ponto que me remete a esse processo de inclusão. Eu não posso olhar aquele sujeito como um ser único, fechado, e que todo mundo aprende da mesma forma, né? Então, o pragmatismo veio justamente para facilitar, no meu ponto de vista, e neste momento em que eu escrevi o livro, né, em entender essa diversidade e essas relações que se faz e que constitui o sujeito para que ele venha aprender melhor. Então vamos assistir um vídeo onde a gente consegue entender melhor a ideia central de cada um desses autores na compreensão do pragmatismo. Vamos lá. Francis Bacon. Francis Bacon defendia, além do método indutivo, a valorização dos aspectos materiais. John Locke. Para John Locke, as ideias são formadas por fontes externas e o desenvolvimento se dá por meio das informações. Jean-Jacques Rousseau. Segundo Jean-Jacques Rousseau, a criança não é uma extensão do adulto. A educação deve ser focada na criança. Charles Darwin. De acordo com Charles Darwin, estamos expostos a diferentes condições e, por isso, sempre em desenvolvimento e sujeitos a mudanças. Charles Sanders Peirce. Charles Sanders Peirce sustentou que a experiência vivida é responsável pelo nosso conceito sobre o objeto. O estudo sobre dualidade entre o subjetivo e o objetivo é de extrema importância para o pragmatismo. William James. Para William James, a verdade não é absoluta. Ela é construída com eventos reais. A verdade é inseparável da experiência. John Dewey. Conforme John Dewey, os pensamentos são deflagrados em situações de conflito. As experiências não são acontecimentos isolados. Então, retomando aquela questão anterior, de que forma a gente pode associar o pensamento de cada um desses pensadores na inclusão escolar, o nosso tema? Como a gente havia comentado já, né, antes do vídeo, quando nós consideramos esse sujeito único, com as suas características, seus desejos, sua forma de aprender, com as relações, né, que ele vem constituindo, e a família é o primeiro vínculo social em que esse sujeito tem, nós precisamos favorecer o desenvolvimento destas relações de uma forma sistematizada, né? Então, eu tenho aí o John Dewey, que é um dos autores, que ele trabalhou com a sistematização dessa visão educacional, dessa visão das experiências, um pouco e ele é tão famoso, né? Então quem trabalha com educação sempre ouve falar de John Dewey, porque ele sistematiza essas relações e faz com que nós, enquanto educadores, tomamos a consciência
que nós precisamos valorizar o sujeito como um ser único. Então, esse é um dos principais pontos. O segundo ponto dentro dessa visão pragmática são as vivências, são as experiências. Então, sempre que eu penso no sujeito, não como tábua rasa, não como um ser pronto e acabado, e que eu posso estar fazendo uma intervenção e mediando esse processo, ele vai se constituir da forma em que eu vou moldar, né? Até a gente tem algumas literaturas, alguns áudios que a gente pode estar utilizando para entender bem essa importância da intervenção adequada. E que o pragmatismo vai nos apontar aí algumas diretrizes, né? Diretriz é palavra nova, né? Mas que lá no paradigma, na época, né, efetiva da sistematização do pragmatismo não se usava, mas que a gente pode estar trazendo hoje para a escola a valorização deste sujeito e dessas intervenções pensadas. Então, como e o que eu quero formar? Quem eu quero formar? Qual é o objetivo dessa intervenção que eu vou fazer hoje, dessa experiência, dessa prática? Que sujeito eu pretendo possibilitar, né, esse sujeito social, possibilitar para que ele venha se desenvolver na sua vida acadêmica, porque estamos falando do processo de inclusão escolar. Só para a gente complementar essa ideia, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essas referências bibliográficas e audiovisuais. Então, veja, nós temos um leque, né, uma infinidade de coisas que nós podemos estar utilizando. Hoje, com a globalização, com a tecnologia, que também é citado lá no final do século XIX, né, quando lá nas correntes, né, lá no próprio pragmatismo, um dos autores fala da situação da comunicação, da tecnologia. É importante a gente ter clareza assim, eu só vou buscar essas referências bibliográficas para entender e completar, vamos dizer assim, né, essa situação social em que eu estou. Porque é importante a gente pensar que quando eu vou fazer a utilização de uma referência bibliográfica, eu tenho que saber em que situação histórica, política, econômica essa referência vai me orientar. Então, algumas coisas clássicas, né, que nós temos, por exemplo, nós temos vários livros de filosofia da educação, né? Um deles é do Osman, uma publicação da ArtMed de 2007, que é um livro atual. Ele é muito didático, ele traz a base, né, teórica. Depois ele explica um pouquinho da situação da escola, daí o currículo, a organização atual, né? Então ele faz esse paralelo. A outra referência é um livro que se chama Valores da Educação e que traz aí um contexto, um entendimento das transformações sociais e para o contexto atual. Então, ele vai trazendo cada autor em cada concepção pedagógica, que é uma da ramificação do sistema da educação, né? E que faz com que a gente consiga compreender. Então, essas duas referências, eu acredito que são básicas para que a gente possa entender melhor essas situações. Existe uma infinidade, né? Existem vários livros, filmes, né, que podem ser utilizados. Então, um deles, né, que a gente pode pensar é aquele George, o Oitavo Dia, Forrest Gump. Daí tem uma infinidade também de coisas que... Um site que a gente tem orientado bastante é o site do MEC, que tem muitas publicações atuais, com várias documentações que hoje as escolas estão aí com ânsia, né, de entender, na verdade, a busca, assim, o que eu posso fazer com esse meu aluno que está lá. Então, o site do MEC é uma referência que a gente vem indicando, né, para que as pessoas possam estar se atualizando e tal. E um outro site também é o site de domínio público e o site do CNPq, que são sites que possibilitam, né, a divulgação de artigos científicos que são resultados de pesquisa e retomamos a situação do pragmatismo, porque o que é a pesquisa? É entender um determinado objeto nos diferentes olhares. Então, quando eu desenvolvo uma pesquisa, eu vou olhar e analisar aquele objeto naquela perspectiva. Uma contextualização do assunto, né? daquela forma. Então, eu trago também, né, a situação do pragmatismo no meu entender nesta vertente. Então, quando a gente fala em referências bibliográficas, existe uma afinidade. Tudo vai depender daquilo que te interessa em buscar enquanto referência. Lembrando sempre do momento histórico, social e cultural para que aquela bibliografia venha responder à sua necessidade, né? E por falar em referência, praticamente todos os capítulos trazem referências de filmes.
alguns filmes mais famosos, mais conhecidos, mais vistos, né? E outros nem tanto. Nesse primeiro capítulo você fala do Neo. Eu gostaria que você contasse um pouquinho, falasse um pouquinho do filme, né, com essa perspectiva dentro da inclusão. Ele é um filme muito intrigante, né? Porque, na verdade, conta a história de uma moça que vivia isolada com a sua família. A mãe isola, porque a mãe sofre um assédio e acaba engravidando. E depois a briga dos profissionais. Por que eu indiquei esse filme, né? Porque a gente consegue entender nesse filme, primeiro, a função do profissional que vai estar trabalhando com a pessoa que tem uma necessidade específica, né? Que são os termos que a gente vem usando agora. Segundo, porque o ambiente tem um significado bastante importante na vida daquela personagem. Então, ela não recebe um estímulo, ela aprende a falar inglês de uma forma distorcida porque a mãe teve derrame. Então, todo mundo achava que ela falava uma língua diferente, nativa, e na verdade não era. Quando eles começam a fazer estudo da linguagem dela, percebem que era o inglês que ela falava, com toda a característica que a mãe passou. Então, a visão pragmática aí muito evidente, né? O modelo que eu recebo, a interferência que eu recebo para que eu possa me desenvolver. A briga entre profissionais, então, uma médica puxa de um lado, um médico puxa do outro, a família, até a questão da imprensa do local em querer ganhar dinheiro a partir daquele caso. Isso é uma questão que nós precisamos pensar. Por que eu vou trabalhar com esse sujeito que tem uma característica diferente? Foge à regra, né? Está fora do padrão. Então, este sujeito que não está no padrão, eu quero trabalhar para colocá-lo no padrão ou eu quero fazer com que ele se desenvolva com aquelas limitações? E esse filme é muito interessante porque é feito apresenta-se um contexto, começam a estudar e daí pensar em diferentes intervenções e modificam a qualidade de vida daquela moça naquele vilarejo em que ela está. Então, já é uma mulher, né? E que brinca, e que tem uma linguagem comprometida, e que tem uns vínculos, né, afetivos bem complicados, e que acaba envolvendo os médicos, os profissionais, para aquele contexto. Então, na verdade, ela é modificada, claro, porque ela vai sendo trabalhada no contexto, mas os profissionais que haviam como um bicho, vamos dizer assim, eles também são transformados. Isso é a parte mais interessante que eu acredito que esse filme venha contribuir nessa forma de pensar e de intervir. Um filme, acho que todas as pessoas que trabalham com educação especial precisavam assistir para fazer essa leitura. É claro que cada vez que você vê o filme, você vai trazendo elementos novos para a tua análise. E daí volto a falar, né? Em qual é a perspectiva que eu vou olhar, qual é a categoria que eu vou observar, o que me interessa do filme, e são esses levantamentos que a gente vai podendo analisar e trazer, né, dessa experiência, daquela análise para a nossa vida, para a nossa formação. Novamente, pensamento pragmático. Fazendo sempre essa relação do sujeito com os contextos, com a sua cultura, com a sua linguagem, para com as interferências e relações que ele vai fazendo. Daí, fazendo um paralelo dessa abordagem com a escola hoje, que nós ouvimos muito, né? Mas eu coloco meu filho lá na escola para que ele venha se socializar. Esse discurso está muito evidente hoje quando nós falamos em educação escolar. Isso a gente tem que cuidar, porque a socialização, nós somos seres sociais, nós não vivemos sozinhos, né? Tanto que os bebês devem mamar, né, no mínimo 6 meses, até 3 anos, se possível, tem todo um vínculo, nós somos dependentes do outro para a nossa sobrevivência. E isso é uma característica que essa socialização, ela vai contribuir com a formação acadêmica. Mas o papel principal da escola não é a socialização, porque nós já somos seres sociais, é a formação acadêmica. E isso, o professor daí precisa pensar numa intervenção para garantir essa formação. Então, esse desenvolvimento do conhecimento elaborado que a gente vem questionando, né? Então, é nesse sentido que a gente deveria pensar os filmes e as leituras que nós fazemos com a nossa prática enquanto educadora. Professora Miriam, por que a informação é o melhor argumento para a ação? Porque quando nós temos diferentes conhecimentos, diferentes olhares sobre o mesmo objeto,
nós vamos conseguir discutir e organizar este conhecimento. Então, eu vou pedir licença para usar esse copo como exemplo. Se a pessoa que está nos vendo olhar esse copo de frente, ela vai ter uma visão e um pré-conceito. Então, pré-conceito é o que eu construo antes de conhecer, né, desse copo. Se eu olhar esse copo de cima, eu vou ter uma visão diferente. Se eu olhar ele de baixo, eu vou ter uma visão diferente. Então, essa situação da informação vai me possibilitar um conhecimento maior sobre as diferentes situações. Vamos pensar aí nesse sujeito, nesse aluno, nessa intervenção, nessa vida dele, nessa sociedade, nessa comunicação tão famosa, a palavra globalização do sujeito, que nós vamos encontrar hipóteses e vamos pensar, e daí a minha primeira frase lá no meu primeiro capítulo, né, pensar para agir, e fazendo sempre essa relação. Quando eu tenho informação, que eu sei do fato, eu consigo levantar variáveis e pensar para modificar. Vamos lembrar novamente do processo dialético, né? Ação, reflexão e ação. Então, eu tenho uma situação, preciso analisar todos os olhares, né, todos os ângulos desse espaço, desse objeto, para que eu possa constituir um sujeito diferente. Nós falamos hoje em equipe multidisciplinar. O que significa isso? É ter um mesmo objeto de trabalho, um mesmo conteúdo, uma mesma área de conhecimento, olhada por diferentes profissionais com diferentes formas. E eu preciso de diferentes informações para ter argumento e dizer que a minha ideia é boa, que o meu conteúdo está adequado, que a minha estratégia é eficaz, que o meu aluno realmente aprendeu, olhando nessas variáveis. Então, quanto maior a informação que eu tenho, hoje a tecnologia é uma aliada, né, nossa, em relação a isso, coisa que você nem estava imaginando, né, que você consegue ver os fatos em tempo real hoje. Vamos pensar lá no final do século XIX, no início do século XX, em que nós temos essa base, né, do pensamento pragmático. Acontecia um fato na Europa. Para até que o pessoal da América do Norte soubesse daquele fato, quanto tempo já tinha passado, né? Então, hoje você vê um avião batendo numa torre, e instantes seguintes você vê ao vivo, dentro da sua casa, o segundo avião na segunda torre. Então, isso, né, aquela catástrofe, né, de 11 de setembro, e que a gente pode entender que quando eu tenho a informação, eu consigo pensar e prevenir algumas situações em que o meu contexto está me exigindo. Então, quando eu tenho um processo de aprendizagem, vamos pensar assim, deste meu aluno que está lá na escola comum, em que ele precisa ser olhado nas diferentes abordagens, né? O emocional, o social, o orgânico, a linguagem, a estrutura cognitiva, as formas em que ele aprende, a metodologia, a questão afetiva do professor